Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha, pois assim estarão colaborando com o canal para levar adiante a palavra de Deus. Hoje vamos olhar para uma parábola que Jesus conta e que mostra a oposição que crescia contra ele em Jerusalém, nos últimos dias antes de sua paixão e morte. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Aquele que tropeçar nesta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Comecemos pelo contexto da parábola. Poucos versículos antes, em Mateus capítulo 21, versículo 23, percebe-se que Jesus está falando no templo aos sumos sacerdotes, chefes do povo e anciãos de Israel, os líderes judeus da época. Sabemos que houve um conflito crescente entre estes e Jesus, que o questionavam, tentando experimentá-lo e fazê-lo cair em alguma contradição em relação à lei de Moisés. Para compreender bem esta parábola, é necessário conhecer um pouco do Antigo Testamento, que os ouvintes de Jesus conheciam e que servia de pano de fundo para bem entenderem. De um lado, a imagem que Jesus propõe é da vida agrícola, tão comum em Israel. As vinhas eram espalhadas na terra e ali muitos eram os trabalhadores. Mas havia uma profecia do Antigo Testamento sobre a vinha do Senhor. Quem são os personagens em nosso texto? O dono da vinha, os arrendatários da vinha, os trabalhadores da vinha, os servidores do dono, que foram enviados aos arrendatários e rejeitados, e, finalmente, o filho do dono da vinha. O profeta Isaías descreveu uma alegoria semelhante, conhecida como o Cântico da Vinha, no seu capítulo 5, nos versículos de 1 a 7. Contou como, tendo cuidado de sua vinha, um homem esperava que ela produzisse uvas boas, mas vieram uvas selvagens. Olhando para a vinha, este homem questiona o que mais poderia ter feito por ela e decide desmanchar a cerca e os muros, permitindo que seja devastada e pisoteada. Os espinhos e as sarças tomaram conta dela e não haverá mais chuva sobre ela.
Isaías explica que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá, sua querida plantação. Javé esperava deles frutos de justiça e obras de bondade, mas encontrou neles a injustiça e a iniquidade. Na alegoria do cântico de Isaías, o dono da vinha é Deus. Os vinhateiros são o povo de Israel, cujo centro é Jerusalém, com seus muros que serão derrubados. É uma profecia da destruição de Jerusalém, de um julgamento contra as lideranças da cidade e seus habitantes, que tinham uma aliança com Deus, mas a quebraram pelo seu pecado. É o que representam as uvas, as boas e as selvagens. Eles não deram frutos de justiça e retidão para o Senhor, mas frutos amargos, com os quais não era possível produzir vinho. Símbolos da injustiça e da maldade. Os mestres e rabinos do primeiro século, que conheciam muito bem as Escrituras, sabiam como Isaías tinha condenado Jerusalém e seus líderes através da alegoria da vinha. Então vem Jesus e conta também uma parábola de uma vinha. Aqui os arrendatários da vinha são maus e repelem os enviados do dono, como Israel repeliu os profetas enviados pelo Senhor. Assim como o próprio Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros que foram perseguidos, rejeitados e até mortos. O servo enviado que foi morto é uma referência a Isaías, cortada ao meio pelo rei Manassés, conforme a tradição antiga. O servo que foi lapidado seria uma alusão a Jeremias, que, chamando os chefes de Jerusalém a se arrependerem, foi lançado em uma cisterna, vindo a ser lapidado no Egito, segundo a tradição. Nesse ponto da história de Jesus, vem o inesperado. Os ouvintes certamente perceberam o diferencial, o fato de o pai ter pensado que o filho seria respeitado pelos arrendatários. A introdução deste filho na parábola entra nos enigmas que Jesus tantas vezes adiciona às suas parábolas, algo que foge do que seria normal. De fato, depois de enviar os servos e estes serem perseguidos, lapidados e mortos, dificilmente o dono da vinha pensaria em mandar o filho, e ainda mais achando que eles o respeitariam. Isso contraria todo o desenrolar precedente. A audiência de Jesus estaria pensando: que tipo de pai faria isso? Obviamente, não um pai comum, normal. Nem um filho comum aceitaria ser mandado àqueles assassinos. É uma alegoria de Deus Pai enviando o Filho, que vem oferecer sua vida, sabendo que seria morto pelos pecados da humanidade, mas vem para trazer o reino de Deus para este mundo. Assim como fizeram com o filho do dono da vinha, na alegoria, os líderes de Jerusalém levaram Jesus à morte. Como o filho foi lançado fora da vinha, Jesus foi executado fora dos muros da cidade. É o que esclarece São João no capítulo 19. Jesus foi levado ao Gólgota, que ficava fora dos muros de Jerusalém. Quando Jesus indaga o que o dono da vinha faria, até os anciãos e chefes dos sacerdotes pensaram: matará os miseráveis arrendatários e entregará sua vinha a outros. Eles próprios apresentaram a chave da parábola. Jesus lhes pergunta se não haviam lido nas Escrituras que a pedra rejeitada pelos construtores se tornara a pedra angular. É uma citação do Salmo 118, rezado durante a noite de Páscoa para celebrá-la. Todos o conheciam e, portanto, percebiam que Jesus estava se referindo a ele mesmo. Além de ser perfeitamente conhecido, era um salmo messiânico que aludia ao Messias esperado por Israel. Essa pedra angular era um símbolo do Messias, da construção de um novo templo, da chegada de uma nova Jerusalém. Jesus revela que é essa pedra angular. É o Messias rejeitado pelos construtores, aqueles que o ouviam. Indo além, Jesus acrescenta que o reino de Deus lhe será tirado, e que vale dizer, tirado a Israel, e será entregue a outro povo e nação que produzirão frutos, a um novo Israel, que inclui os gentios.
Em Mateus 19, versículo 28, Jesus dizia aos seus apóstolos que, na nova criação, o Filho do Homem iria sentar-se no seu trono glorioso e os 12 apóstolos viriam julgar as tribos de Israel sentados em seus tronos. Assim, os novos líderes da Nova Jerusalém serão os apóstolos. Como Israel tinha os 12 patriarcas, o reino de Jesus tem os 12 apóstolos como líderes. Jesus está falando da igreja, a igreja apostólica, que ele instituiu sobre os seus seguidores. Eles são os novos chefes e anciãos. Ao final, Jesus afirma: aquele que tropeçar nesta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. É uma alusão ao livro de Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. A profecia de que uma pequena pedra derruba a grande estátua de ouro, prata e bronze, atingindo a sua base. A estátua representa os reinos da Babilônia, da Medo-Pérsia e Grécia, chegando até o Império Romano. É uma outra imagem muito conhecida dos chefes de Israel que estavam no templo ouvindo Jesus. Jesus faz uma advertência de que, se não se arrependerem, Jerusalém será destruída. É também uma alusão ao poder do reino de Deus sobre todo outro reino que se opõe a ele. Mateus arremata com o versículo 45, deixando claro que os líderes entenderam que Jesus falava sobre eles. Queriam prendê-lo, mas temeram as multidões. E qual seria o sentido espiritual da parábola para nós hoje? O Concílio Vaticano II fez uma referência a essa parábola na Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja e sua natureza como a nova vinha do Senhor. A vinha do próprio Deus em que somos os trabalhadores. Estamos nela para fazer não a nossa, mas a sua vontade. Ele quer que demos frutos de justiça, de retidão, de modo que a palavra se aplica a nós também. Ele quer que demos frutos de justiça e de retidão, de modo que a parábola se aplica a nós também. Somos chamados a dar frutos que permaneçam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.